é que vocês estão? Iniciando mais um vídeo por aqui. Já são 3h25 da tarde, hoje de sábado. Já faz um tempo que eu não gravo nada pra vocês. E aí hoje, nesse tempinho frio, aí eu ia começar a fazer uma sopinha aqui e um bolo. Eu falei, quer saber, eu vou gravar, porque a gente sempre perde uma oportunidade de estar gravando alguma coisa, né? E eu tô numa correria danada aqui, gente, uma correria danada. Muita coisa pra resolver. Então acaba que eu não tô pegando câmera pra poder ficar gravando, né? Mas enfim, vou colocar vocês aqui pra vocês estarem acompanhando esse processo aqui que eu vou estar fazendo um bolo. Espero que dê certo. Eu confesso pra vocês que ultimamente eu só tenho comido ou bolo de padaria ou então aquele bolo que já é de massa pronta, né? Mas eu vou arriscar uma receitinha aqui pra vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça, gente, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e ó, deixa seu like. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa família, tá bom? Vou colocar vocês aqui que eu improvisei um tripé para poder vocês estarem acompanhando aqui a receitinha de hoje. O tempo tá meio esquisito, vamos ver, tá, ficou. O tempo tá meio esquisito, né, frio, aí tem gente que fala que vai esquentar, mas enfim, vamos lá. É bolinho de dona de casa. É aquele famoso bolo de baunilha, bolo sem nada, entendeu? É basicamente isso. Eu vou estar medindo aqui com essa xícara. Ela é 250 ml, tá? Então a base da minha receita vai ser ela. Minha mãe fazia muito desse bolo aqui. Então eu tô seguindo os passos, vamos lá. O que eu vou colocar aqui primeiro? Eu vou estar colocando, quebrando os ovos. Não vou fazer clara em neve, gente, não vou. Eu já pego, tô fazendo errado, a gente tem que quebrar o ovo em outro lugar. Como eu tenho certeza, né, certeza de dona de casa, que o ovo tá bom, então a gente nunca pode ter essa certeza, né, gente? Mas é que eu tô com pressa e eu meio que tô arriscando, né, de estar quebrando os 4 ovos aqui, para poder ter a certeza de que ia dar bom. E deu bom. Quebrei os 4 ovos. Deixa eu jogar logo a casca fora, porque eu sou dessas. Eu não consigo fazer as coisas, gente, e acumulando por aqui. Eu já deixei o tabuleiro untado, tá? Pra poder me adiantar, dar uma ajeitada aqui nas coisas rápido. Aí, o que eu vou fazer? Eu gosto de colocar amido. Como eu vou fazer de 4 medidas, como vai ser? Uma xícara vai ser de amido e as outras 3 vão ser de farinha de trigo. O amido é bom, gente, pra deixar o bolo mais fofinho, soltinho assim, sabe? Né? Aquela massa mais, vamos dizer assim, durinha, sabe? Ele dá aquela maciez no bolo. O amido dá essa maciez. Por isso que eu sempre gosto de colocar uma de amido e 3 de farinha de trigo. Farinha de trigo é aquilo, né, em relação à marca, gente, é a que vocês acharem melhor. Só que essa daqui não tem fermento não, tá? Eu vou estar colocando aqui 1, 2 medidas, 3, porque já tinha uma de amido, e amido é como se fosse a contar das 4 de farinha. Aí, eu gosto de ir botando logo tudo, gente. Eu não fico, como é que se diz, mexe um pouquinho, não. Eu só deixo que vai logo tudo, entendeu? Ou tudo ou nada. O açúcar, eu não coloco 4, por quê? Pra não ficar muito doce. Então, por mais que a receita seja de 4 medidas, eu não coloco 4 de açúcar. Eu coloco 3, tá? Porque eu não gosto daquele bolo muito doce. E ó, se vocês estão vendo, eu nem tô enchendo até muito a boca, não.
E esse açúcar tá um pouquinho empedrado. Vou só colocar aqui. O ideal seria eu ter peneirado, né? Pra poder ajudar, mas enfim. Isso aqui é aquele momento dona de casa que a gente quer fazer alguma coisa, corre pra fazer, faz como dá. Aí eu vou pegar, ó, essa sobrinha que ficou aqui. Vamos lá. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Ó. Só tem um ovo. Vou botar vocês mais perto e vou botar vocês mais pra olhar a massa do que olhar pra mim, né? Que pra mim vocês já olham sempre. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui vocês voltado mais pra massa. Vou botar aqui, ó. Aí, ó. Eu ainda vou acrescentar a manteiga aqui, tá? Manteiga e leite. Eu primeiro tô mexendo, né? Com os 4 ovos, o amido, o açúcar e a farinha. Ó. Uma mexidinha. É aquilo, né? Tem gente que bate na batedeira, né, gente? Eu não tenho batedeira. Dona de casa raiz, bate na mão. O forno eu ainda não liguei. Eu teria que ter ligado? Sim, mas eu não liguei. Eu esqueci. Eu vou dar uma pausinha aqui pra poder eu pegar a margarina. E vou ligar o forno. Porque eu ainda não liguei o forno. E a colher aqui. Manteiga, gente. Vamos de olho também. Geralmente, como são 4, né? Então, vou colocar bem cheia a colher de sopa. Assim, ó. Que confesso que eu não sou de ficar medindo nada, né? Mas como vocês podem querer receita, querer saber e tudo, mas eu vou no olhômetro. Que isso aqui é bolinho simples pra gente tomar café. Aqui em casa a gente acaba que consome muito bolo. Pelo menos umas 2 vezes na semana as crianças querem comer bolo, né? Aí, a maioria das vezes eu compro na padaria, mas hoje eu resolvi dar uma de dona de casa e tá fazendo, né? Aí, enquanto isso, eu vou conversando com vocês, né? Porque eu vou mexer essa massa aqui, né? Dava com vontade de botar a mão. Mas ela vai dar liga, gente. Não se preocupem. Ela vai dar o ponto certo. É porque como a manteiga tava na geladeira, né? A margarina. Então dá a impressão que não vai dar o ponto. Mas vai dar sim. Vai dar sim. Fiquem tranquilas. E o bolo vai sair. Então, gente, eu tô vindo de uma semana bem cheia, né? Essa semana era pra ser uma semana mais tranquila, porque é uma semana que eu não trabalho dia de segunda, quarta e sexta, né? Mas tá sendo uma semana corrida, com muitos afazeres, muitas coisas pra fazer, muitas questões pra resolver. Então, tá agitada a minha vida. Aí, com isso, eu não tava conseguindo gravar. Ontem, gente, inclusive, iniciou-se em uma crise de enxaqueca, mas graças a Deus encontrei um remédio que me salvou. Não vou dizer o nome, porque querendo ou não, eu não posso falar o nome pra vocês aqui, né? Porque eu não sou farmacêutica pra indicar remédio pra vocês, mas confesso pra vocês que eu mandei mensagem pra menina da farmácia e pedi pra ela um medicamento pra enxaqueca, que eu tava com muita dor. Gente, só um comprimido que a farmacêutica lá indicou, só um. Pra vocês terem noção, minha dor de cabeça passou de uma tal forma. Eu deitei, o meu remédio, deitei. 20 minutos depois, eu tava plena. Falei, meu Deus do céu, tem vezes que eu só melhoro da enxaqueca depois de injeção, alguma coisa do tipo, né? Mas dessa vez não, gente. Eu consegui só no medicamento, né? Passar essa enxaqueca. R$30 o comprimido, né? A cartelinha, mas confesso que valeu a pena. Aí, ó, a gente tá batendo na mão, né? Porque
Ai, cansa um pouquinho, mas a gente continua. Nós não temos batedeira, a gente bate com a mão. Mas eu não sou o tipo de pessoa que tá sempre fazendo bolo. Então, acaba que a batedeira não se torna a minha prioridade. Porque geralmente quando a pessoa faz sempre, né? Eu sou das que tô com vontade, eu compro, entendeu? E raramente faço um bolo. Então, quando eu faço bolo, acaba que eu pego e bato na mão. Só lembro da batedeira quando eu fico ofegante, porque eu tô batendo bolo. Mas paciência, gente, ó. Quem diria que a massa ia dessa consistência, né? Já que eu tô batendo na mão, ainda nem o leite coloquei. Mas vamos lá. Deixa eu limpar aqui minha mão. E vou ligar o forno. Aí, vocês vão me ver acendendo o forno aqui, né? Deixa eu só lembrar aqui, né? Porque tem dois desenhos, esse aqui é o do forno, aquele ali não. Ele é o do meio. Aí do forno acendeu. Aí eu boto ele alto. Botei ele 250, porque como eu ainda não tô com bolo aqui. E lembrando, gente, que meu forno, eu mexo lá atrás, né? Então a regulagem dele é mais baixa. Então eu tenho que botar ele mais forte um pouquinho, entendeu? Pra poder o forno me atender. Aí vamos lá. Aí agora eu vou pegar o leite. Leite temperatura ambiente. Ó. Uma caneca. Lembrando, 250 ml, né? Tá aqui, ó. 250 ml. Tô colocando o leite aqui. Isso. E eu quero também torcer para que a forma que eu tenho escolhido dê o bolo. Aí, sobrou, que eu montei, né? Sobrou uma farinhazinha. Então, vou aproveitar que eu joguei o leite, vou jogar esse restante dessa farinha aqui. Aí, agora eu vou mexer com cuidado, porque senão eu vou derrubar tudo, né? Aí, vou mexendo com cuidado. Com cuidado. Aí, essa receita, gente, ela é básica, mas você pode pegar, botar uma banana na massa, ou então você pode depois, por cima, colocar banana, ou então você pode pegar, colocar granulado para ele virar um bolo formigueiro, entendeu? E assim, como é um bolo para se tomar café, então eu não tô colocando nada. É só mesmo isso, entendeu? E assim, se você quisesse um bolo de fubá, né? Você poderia estar pegando, em vez do amido, você tá colocando o fubá, né? Ou então você pega 2 de fubá e 2 de farinha de trigo. Aí, ó. Já tomou a consistência de novo, né? Ele tá mais leve, porque a gente botou leite. Aí eu dou umas mexidinhas no bolo, gente. Eita ferro, gente, derrubei. Fiz uma cagada. Derrubei no chão. Ô, Jesus, hoje eu tô derrubando tudo. Derrubei o café ainda agora. E já enquanto o bolo tá no forno, eu vou passar o café. E vou tá botando os legumes ali da sopa com vocês. Aí, ó. Viu? Aí agora eu vou pegar o fermento, que é por último. Vou estar colocando aqui, ó, o fermento. Uma medidinha dessa é uma colher. Eu sempre boto um pingo a mais. Gente, com esse tempo feio, fica essas moscaradas em cima. Aqui não é de ter mosca, mas dizem que mosca é chuva, né? E tava pra chover hoje. Mas a chuva não veio ainda. Vamos ver. Eu acho que esse tabuleiro vai dar, eu acho. Eu ia fazer uma massa menor, acabei que aumentei a massa. Mas, quem sabe, faz ao vivo. Vamos lá. Mexer por causa do fermento. A massa tá bem, ó, homogênea. Antigamente fazia muito bolo, gente. Hoje em dia, eu fujo
de fazer. Mas às vezes eu faço pros meninos, né? Vocês já, quem já me acompanha aí já viu o aniversário do Benjamin, do Enzo. Eu que fiz o bolo. Mesmo sendo massa pronta, fui eu. Aí vamos lá. Tô virando o bolo aqui. Realmente deu. Ó. Tem aqui direitinho. Só não entendi se... Aí. Vou tirar esse negocinho aqui, que eu não sei o que que é. Que vem atrapalhar a vida. Né? Enfim. Ó. Botei aqui, ó, direitinho. Deixa eu lavar minha mão. Pra poder abrir ali o forno. Secar aqui minha mão. Aí. Vamos botar aqui. Ai, ai. Vou botar na grelha de baixo. Aí eu acendi a luz pra eu dar uma olhadinha. Agora eu vou botar no 205. Apesar do que, como eu falei pra vocês, né? O meu forno, eu tenho que mexer lá fora, mas eu não vou lá fora, porque tá frio. Então eu tô dando um jeito aqui pra poder tá fazendo o bolo. Vai sair, gente. Vai sair, vai sair. Aí, vamos lá. Aí aqui, ó, ficou a sobrinha. Pisei na massa de bolo, gente. Pisei. Ai, ai. Deixa eu limpar meu pé aqui rapidinho. É a vida. Ainda agora foi café, aí agora foi a massa do bolo. Mas nada é perfeito, né, gente? A gente também não pode ficar buscando perfeição em tudo pra fazer, não. Porque senão a gente posta as coisas e a pessoa fica assim, gente, como ele é perfeita fazendo isso. Como ele é perfeita fazendo isso. E na verdade não é nada disso, gente. Não é nada disso. Aí agora, tá aqui as coisinhas pra lavar. Vou guardar essas coisas, que eu não vou usar mais. Vou guardar. E já volto com vocês, tá? Aguenta aí. Então, gente, meio que o cenário deu uma mudada agora, né? Que enquanto o bolo tá no forno, lembrando que eu ainda vou trabalhar hoje, aí eu tô fazendo um caldinho de legumes, né? Minha mãe tá aqui, tá muito resfriada. Aí vou deixar pra ela já a janta pronta. Quer dizer, pra ela e pra todo mundo, né? Menos pro Enzo, porque o Enzo não é muito chegado a sopa, não. E aí o que a gente comeu no almoço eu deixei pra ele. Mas eu vou bater aqui, tomate. Tô batendo tomate, alho e cebola. Pra tá colocando tudo com os legumes, né? É uma sopinha, né, gente? Basicamente é uma sopinha. Aí eu já tinha, na hora do almoço, eu já tinha cortado os legumes. Agora eu vou escorrer a água, porque eu vou botar na panela de pressão. Sem carne nenhuma, tá, gente? Porque como ela não tá podendo comer carne, então vai ser legumes mesmo, né? Aí aqui tem cenoura, tem batata doce, tem chuchu e tem batata inglesa, né? Porque como também é pro Leandro, também é pro Benjamin, né? Então, tô fazendo um caldinho. Até por conta que o tempo tá pedindo, né, gente? Aí eu coloquei aqui os legumes. Aí eu vou estar colocando aqui, ó, cadê? A faca mesmo. A cebola, o alho. Só temperinho natural. Aí daqui a pouco eu vou passar aqui o cheiro verde. Eu tô colocando aqui, Isso. Aí eu vou estar colocando aqui a folhinha de louro. Sempre coloco, né, gente? Mas é o que dá um gostinho diferente na comida, né? Ó, peguei 2 folhinhas. Vou estar colocando.
aqui dentro. Vou colocar também um pouquinho de coloral. Eita, não tá fechando a tampa. Deixa eu botar aqui. Vou estar botando um pouquinho de coloral. Tá? Pra dar uma corzinha. E vou estar colocando... Isso aqui é salsa. Salsa em pó. Tá colocando também pra tá dando um gostinho, né? Diferente. E como só é legumes, né? Então, pelo menos pra dar um gostinho diferente, a gente coloca. Tô botando um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Fica gostoso, gente. Fica gostoso. Às vezes a gente acha que só a carne, né, que dá aquele sabor. Ó, um pouquinho de sal. Porque aqui o pessoal não pode muito comer sal, sabe? Aí, ó, vamos botar água. Agora eu não vou colocar muita água, porque eu quero um caldo mais grossinho, né? Aí eu vou deixar na pressão pra ver como é que vai ficar a consistência. E depois eu vou jogar uma couvezinha aqui. Eu tenho uma couvezinha ali no congelador. Vamos lá. Aí agora eu deixo ali, né? É uma coisa rapidinha. Enquanto isso, a dona aqui continua lavando louça, né? Porque eu sou a louca da louça, porque eu nunca vi, gente, o lugar pra aparecer louça. Eu já nem lavei ainda o negócio do bolo, né? O bolo tá no forno. Aí, enquanto isso, eu tava adiantando outras coisas. Aí agora eu vou lavar aqui a bacia do bolo, enquanto eu espero o legume. E vou fazer o café também. Aí o café também eu faço diferenciado, né? Porque como minha mãe toma sem açúcar, aí o que eu fiz? Como eu tô indo trabalhar, eu já deixo tudo já organizado, né, gente? Não deixo nada desorganizado. Ainda vou dar banho no Benjamin. Hoje eu lavei minha cabeça e finalizei meu cabelo. Nesse tempo, né? Mas eu tive que fazer isso porque o cabelo já tava, nossa, mãe, pedindo socorro. Socorro, me lava. Aí lavei. Minha voz, gente, minha voz eu tô com problema sério. A voz tá falhando. Tem hora que nem sai. Esse tempo doido, eu ainda não entendi muito bem da voz, não. Mas enfim. Tô aproveitando que tá um silêncio hoje. Até a calopsita tá colaborando, que eu acho que por conta do frio. Aí ela tá quietinha ali. E geralmente quando eu começo a gravar pra vocês, ela já começa, né? Mas hoje ela tá colaborando também. Aí eu peguei a garrafinha térmica do Benjamin e botei uma água quente. Porque geralmente é água que eu deixo, né? Aí como eu quero fazer o café sem açúcar e fazer com açúcar dos demais, né? Que as crianças, tomar café com leite, tudo. Aí eu já deixo a garrafa pronta. Aí eu vou botar a minha água para ferver, que é do jeito que eu faço normalmente, e coloco a outra água para ferver, que é a quantidade que eu vou deixar para ela, sem açúcar, para poder passar na garrafinha dele. Aí amanhã de manhã eu vou pra igreja. Amanhã eu tenho um crisma. Eu vou pra igreja, então só chego em casa quase 11 horas, né? Então, eles já vão ter tomado café, já vai estar todo mundo aqui. Então eu já pego, já deixo organizado aqui o café de todo mundo. Mãe é mãe, né? Fazer o quê? Aí, já lavei a louça. Aí agora eu vou dar uma pausa no vídeo, gente, senão vai ficar muito longo, né? Eu vou fazer aqui o café pra poder estar botando na garrafa. Enquanto isso, o legume tá na panela de pressão. É rapidinho.
É só 5 minutos de pressão para poder também não desmanchar. E também não é para agora, é para mais tarde. Então eu não deixo cozinhar demais. Aí na hora de jantar, o Leandro pega e ferve e coloca para eles. Entendeu? Aí eu vou dar uma pausinha aqui rapidinho para eu poder fazer o café. E quando tudo tiver praticamente ok, quase, aí eu volto com vocês, tá bom? Aguenta aí que eu já volto. Voltei, gente, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Os legumes estão quase cozidos. Aqui, ó. Estão al dente, ainda não tá totalmente cozido. Aí o que eu fiz? Eu abri agora, né? Pra poder provar, ver como é que tava. Aí eu coloquei um pouquinho de extrato de tomate, porque não tava vermelhinha a sopa tava bem, assim, pálida ainda. Mas de sal. Vou colocar só mais uma pitadinha de nada, porque conforme a gente coloca o extrato de tomate, fica meio adocicado, né? Aí eu vou colocar só mais uma pitadinha de nada de sal, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar a couve. A couve já tá lavada e tá aqui dentro desse saco. Eu vou colocar um pouquinho de couve. Ó. Um pouquinho de couve. Que aquilo é uma sopa bem nutritiva mesmo. Que só legumes, só legumes. E pra dar um gostinho gostoso também, um cheirinho também. Apesar que o louro já deu um cheirinho bom. A gente fala assim, ai, louro, como o Leandro fala, asinha de barata. Mas é bom. Até porque, como o pessoal aqui tá resfriado, louro é bom. Louro, alho, entendeu? Que eles são anti-inflamatórios. Então, aqui, ó, botando salsa, cortando assim na mão mesmo, grosseiramente, porque eu gosto de sentir o gostinho das folhas na sopa. Apesar de que eu só vou comer ela se ainda tiver amanhã de manhã, porque daqui a pouco eu tô saindo. Mas, né, eu gosto de deixar ela temperadinha. E aí, conforme ela vai fervendo, daqui a pouco ela esfria, também mais tarde, aí ela vai dar uma encorpadinha, né, pra ficar um caldinho mais grosso. Mas ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, tá vendo? Botei já a couve, ainda nem liguei a panela de novo, né? Mas eu já botei a couve, cheiro verde, mais um pouquinho de sal. Tá? Aí eu tô pensando ainda aqui se de repente eu boto um pouquinho de macarrão, né? Porque os meninos gostam. Eu tô pensando aqui. Que como minha mãe não pode grandes coisas, eu também não posso ficar... eu tenho que pensar em todo mundo, né? Não só neles. Aí eu tô aqui. Pra pelo menos botar só um pouquinho, mas não agora. Eu vou deixar aqui a quantidade de macarrão pra depois, quando o Leandro for um pouco antes do Leandro servir, ele coloca. Por quê? O que vai acontecer? O macarrão, ele vai chupar o caldo todinho. Então, se eu coloco agora, que ainda nem são 5 horas da tarde, aí já viu, né? Então, eu vou deixar o legume al dente, né? Com a couve aqui. E vou deixar um copinho de macarrão, que é bem pouquinho mesmo, gente. Bem pouquinho mesmo que eu vou colocar. Pra poder dar uma encorpada melhor na sopa. Porque senão vai ficar aquela água. Não vai ficar aquele, né? O amido do macarrão, né? E dá esse ponto. Então eu deixo aqui. Aí mais tarde eu vou deixar o macarrão ali separado. Aí ele só coloca o macarrão e ferve, né? Aí serve pra eles. Aí, enquanto isso, o bolo ainda tá no forno, crescendo aqui. O bolo ainda tá no forno. Já preparei o café. Aqui eu coloquei o dela, uma garrafinha do bem, sem açúcar, o nosso tá aí. Aí, como sempre, volto pra louça. E, gente do céu, chega a ser uma comédia, né? Mas é o que eu falo, por isso que eu falo. Uma lava-louça dá uma resposta boa. Gente, também uma coisa que eu tô querendo muito é uma panela elétrica.
de pressão e quero me aventurar a fazer pão, né? Eu já não tenho mais nada na minha vida pra fazer, né? Mas enfim, quero entrar nessa moda aí, né? Que esse pessoal tá tudo comprando essa máquina de fazer pão, fazendo pão em casa. Confesso pra vocês que eu queria, sabe por quê? É meu marido aqui fala. Mas é realmente, gente, vocês que trabalham com comércio, né? Trabalham com público, independente de vocês gostarem ou não, vocês trabalham. Então, assim, sejam simpáticos com os seus clientes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, aquele sorriso no rosto. Entendeu? Porque a pior coisa do mundo é você ser maltratado. É mais inclusive de manhã, quando você tá acordando, né? E aí você vai na padaria comprar um pão. Aí a gente já encontra um pão que já não é de muita qualidade, né? Porque aqui, o padeiro, eu confesso pra vocês, que tem dia que ele entrega um pão ótimo e tem dia que ele entrega um pão só Jesus na causa, né? Aí, eu não sei quando ele vai estar de bom humor, quando ele vai estar de mau humor, né? Agora é o Sonic que resolveu latir. Então, assim, eu nunca sei. Pra poder eu saber, hoje eu vou comprar um pão, que hoje ele vai estar bem, sabe? E o pão vai estar uma delícia. E ainda junta com a pessoa, né, que não atende muito bem, que fica com a cara fechada e tudo. Gente, quem tem comércio, bem de qualquer coisa, tem que estar lá, sorriso na cara. Eu digo isso porque até mesmo quando eu tô trabalhando lá com os meus meninos, né, chega de manhã, eu tô... É um sono que dá, né, porque a gente tem uma hora de descanso. Mas assim, o que é uma hora diante de uma noite, né? Não é nada. Então assim, 4 e pouca da manhã, quando eles começam a chegar, eu tô assim, meio que abrindo o olho. Mas, eu sou sincera pra vocês, nem que eu dê bom dia 3 vezes, 4 vezes pra uma pessoa, eu dou bom dia sorrindo, entendeu? Dou bom dia sorrindo, porque é cativante, às vezes a pessoa quer um bom dia. Aí você vai atender você vai lá, né, comprar seu pão, aí a pessoa já atende assim, bom dia, ou então nem bom dia, fica assim com a cara fechada. Aí você perde o que você quer, aí te entrega. Tipo assim, não agradece nem nada, porque querendo ou não, a gente tá ali pra ser agradada também, porque a gente é cliente, mas enfim. Então, né, eu queria entrar nessa vibe também de fazer pão em casa, pra poder tentar umas coisas menos industrializadas, né, mais caseira. Porque por mais que o pão francês seja um pão caseiro, né, é a mão de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Eu lembro que quando eu era pequena, gente, eu tive um vizinho que ele era o padeiro da padaria, próximo à minha casa. E quando eu descobri que ele era o padeiro, gente, eu era pequena. Pequena assim, né? Tinha 11, 12 anos quase, mais ou menos isso, quando eu descobri. Aí eu ficava com uma babá. E eu fazia ela andar pra outra padaria, porque eu falava pra ela que a gente não ia comer nessa. Aí ela vinha de outra, às vezes ela chegava cedo, já vinha com pão de outra padaria. E, gente, eu não aceitava, porque de tudo eu encontrava naquele pão, né? Graças a Deus a daqui eu nunca encontrei, mas compensação, tem dia que o pão tá duro, tem dia que o pão tá torrado, tem dia que o pão tá branco, parece até que não cozinhou, mas enfim, né? Mas aí você ainda encontra uma pessoa que dá um bom dia meio que, né, meio coisa, porque assim, a padaria que eu gosto de comprar, inclusive vai ter um videozinho postado sobre ela, ela é mais distante da minha casa, é a padaria que fica próxima ao Guanabara, né. Aí é uma padaria maravilhosa, gente, o pão, tudo muito bom, muito gostoso. Só que assim, eu digo que é uma padaria para um café de domingo, um café para uma visita, porque assim, gente, a gente tem que ser sincera. É qualidade? Sim, é, mas você pagar caro para uma coisa que você come todos os dias, fica difícil. Então eu digo que ela é uma padaria para um domingo, para um momento especial. Ela até tem promoções de café da manhã, de dia de sábado, domingo e feriados. É uma padaria que tá bombando agora aqui na região. Mas assim, é uma padaria que eu não compro sempre, porque não sai. Eu encontro aqui, são R$2, eu compro 8 pães. Lá, R$2 eu não compro nada, porque o pão lá é maravilhoso. A gente paga pela qualidade. Mas assim, financeiramente, pra quem quer economizar, não dá. Então eu digo que é um pão pra de vez em quando, né?
Mas assim, é muito bom o bolo, tudo lá é muito gostoso. Só que assim, é um pão de vez em quando, mas as meninas lá atendem bem, é uma vibe legal, sabe? A equipe é boa, então vale a pena você comprar. Agora, quando você vai pra um lugar, eu lembro de uma vez, gente, não sem mentira nenhuma, eu tava chegando lá, depois do expediente, cansada, querendo um pão. Não tinha mais pão, porque a padaria tem um tempo que tem uma época que eles reduzem, porque dizem que o pão acumula, então eles reduzem. Aí eu cheguei lá, tipo 9 horas da manhã, não tinha pão, e a menina tava lavando a padaria, esfregando, eu fui perguntar. Aí eu falei, tem pão? Tem pão nenhum, não! Foi assim, gente, sem mentira nenhuma, foi assim mesmo. Eu acho que ela nem percebeu que ela fez isso, mas ela fez isso. Tem pão nenhum, não, acabou. Eu falei, tá bom. Fazer o quê? Vai em outra padaria. Peguei e fui em outra padaria, gente. Fui. Aí meu marido, caraca, daqui eu escutei. Eu falei, entendeu? Hoje em dia ela não fez mais isso comigo não, mas eu fiquei meio assim, né? Eu sei que eu fiquei um tempinho sem de voltar lá naquela padaria. Mas, gente, vou falar pra vocês, é comédia, né? Como é que pode a pessoa tá lavando, né? Igual quando a gente às vezes tá limpando a casa e alguém vai pisar no piso. Pisa aí não, que tá molhado o chão. Não é diferente, tô dando na minha casa. Eu vou com meus filhos, meu marido, seja lá quem for, aqui dentro da minha casa. Agora eu não tô vendendo nada pra ninguém, não tô fazendo comércio pra ninguém. Agora, a partir do momento que a pessoa tem, né, que agradar a clientela, não, gente, olha só, é por conta que a gente hoje não tem pão, mas pode deixar que eu vou ver, porque pra amanhã, de repente, nesse horário, vai ter pão sim. Porque você tem que agradar o cliente, gente. Como é que pode? Se você tem um comércio, você trata a pessoa assim de qualquer jeito, a pessoa não volta. As pessoas não entendem isso não, a pessoa não volta. Eu volto porque é a mais próxima que eu tenho aqui e às vezes eu mando o Enzo, nem vou. Entendeu? Mas é muito complicado. Em alguns outros momentos tem outras pessoas que atendem bem. Sim, mas quando ela tá lá, minha filha, nem sabe? Nem curto muito papo, não. Eu não sei se é do jeito dela, ser fechada, porque eu sou fechada. Eu sou comunicativa, sou com quem eu conheço. Mas assim, deu bom dia, deu boa tarde, bom dia, boa tarde, tudo bem? Pronto. Entendeu? Eu não sou aquela que eu vou estar numa fila, vou estar puxando assunto, contando da minha vida. Não sou. Mas eu sou simpática, tento ser ao máximo. Agora, simplesmente, eu não tô vendendo nada pra ninguém, eu não sou dona de padaria nem nada. Eu acho que se eu sou uma dona da padaria ou sou a pessoa que trabalha na padaria, tem que estar sorrindo o tempo todo. Entendeu? Despachando o sorriso, porque é cativante. As pessoas voltam por conta disso. Entendeu? Agora, quando você fecha a cara e fica na tela, e não sei o que. Gente, não adianta. Não adianta. Seu pão pode ser maravilhoso. Ninguém volta. Então, entendeu, gente? Aprenda isso. Ninguém volta pro seu comércio se você tratar mal. Agora eu vou pausar o vídeo aqui, que eu vou dar uma olhadinha no bolo. Depois eu volto pra finalizar com vocês, mostrando pra vocês como é que ficou o bolo, tá bom? Aguenta aí. Vou mostrar pra vocês, gente, como é que tá ficando o bolo. Ó. Fofinho deve estar, porque eu já passei o garfo ali, ó. Já dei uma olhada. Já tá quase no ponto pra tirar. Só vou deixar morenar só mais um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha aí, gente, como é que ficou o bolo. Não tem daquelas formas bonitas, com aqueles desenhos, né? Que as pessoas viram ficar bonito. Mas eu prezei em relação à quantidade, né? Porque se partindo assim direitinho, vai render mais, né? Mas aí tá meu bolo. Pegar a faca. Ignore minha panela de óleo, tá, gente? Que a panela de óleo tava ali embaixo. Mas, ó. Acho que vou botar vocês no tripé, que fica mais fácil. Ela tá cortando aqui, tá fofinho. Pera aí, deixa eu virar aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Aí, vamos lá. Tá quente, tá? Só pra vocês saberem, porque eu gosto de comer bolo quente. Eu não vou ter como esperar o bolo esfriar, não. Mas, ó. Soltinho. Se fosse uma forma daquelas de ficar bonitinha, né? Ele já estaria bom pra poder virar. Mas, ó. Ó, fofinho, gente. Fofinho. Ó. Vocês estão mais distantes. Mas quando eu tirar um pedacinho aqui, vou mostrar. Como eu falei pra vocês. O amido faz toda a diferença. Que ele deixa o bolo bem fofinho mesmo. Eu já vou botar aqui pra mim. Enzo acabou dormindo. Então, Benjamin ainda tá dormindo. E minha mãe ainda tá deitada. Então, vou tomar meu cafezinho aqui, ó. De boa. Tá? Pegar um pratinho.
Já tá colocando o meu pedaço de bolo. Vou pegar com um garfo, tá? Porque o que tá aqui. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Tem 2 pedacinhos. Chega a tá desmanchando porque tá quente, né? Conforme ele for esfriar, ele vai ficar melhor. Mais apressado, né? Aqui, ó, gente, ó. Ó, deixa eu passar aqui, ó, como é que tá fofinho. Olha, gente. E eu, ó, amo bolo quente. Ah, dá dor de barriga. Em mim nunca deu, ó. Ó. Delícia. Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. É um videozinho rápido. Rápido entre aspas, né? Porque foi mais de 30 minutos, né? Porque eu fiz bolo, fiz sopa, né? Mas pra poder deixar vocês aí com um videozinho nosso aqui, tá bom? De antemão agradeço por você ter assistido. Muito obrigada. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!